Fala, campeão! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Neste episódio vamos falar do Campeonato Paulista a partir de 1913, com a rivalidade entre as duas ligas, o primeiro título do Corinthians, o surgimento do clube italiano, 2 campeões por ano. Fiquem conosco para saber disso e de muito mais. Mas antes não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho. Até agora falamos sobre os primeiros campeonatos paulistas até 1913, com um time tricampeão consecutivo, campeão perdendo todos os pontos, briga para quem vai erguer a taça dentro do próprio time, times excluídos da liga, a liga se dividindo e tendo 2 campeões paulistas por ano e muitas outras curiosidades. Se você perdeu, acessem a playlist do Campeonato Paulista e também as dos outros campeonatos estaduais. O 14º Campeonato Paulista foi organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos. Foi disputado entre 5 de abril e 1º de novembro de 1914. Nesta edição tivemos 3 clubes estreantes: a Associação Atlética São Bento, o Scorisch Wanderers Futebol Clube e o Clube Atlético Ipiranga, time que até o ano anterior participava da Liga Rival. Com isso participaram 6 equipes, o dobro do ano anterior, já mostrando a força da nova liga. O sistema de disputa foi o famoso pontos corridos, com todos jogando contra todos em turno e retorno, sendo campeão o time com o maior número de pontos. No último jogo, o atual campeão e líder do Campeonato Paulistano com 14 pontos, enfrentou o estreante São Bento, vice-líder com 13. Ao paulistano bastava apenas um empate para ser bicampeão, para o São Bento só a vitória interessava. Em um jogo disputado, o clube estreante venceu por 2-1, ultrapassando o paulistano na tabela e conquistando seu primeiro título de campeão paulista. O artilheiro foi o jogador do Ipiranga Friedenreich com 12 gols. A média de gols foi de 3,6 gols por partida. O 15º Campeonato Paulista foi organizado pela Liga Paulista de Futebol. Ocorreu entre os dias 5 de abril até 22 de novembro de 1914. Na concorrência pela hegemonia do futebol na capital paulista, a Liga aceitou a participação de um clube da cidade de Jundiaí, o Aidecroft Futebol Clube, tornando-se o primeiro clube do interior a disputar um torneio com as equipes paulistanas. Mais 3 clubes estrearam no campeonato: a Associação Atlética Campos Elíseos, Minas Gerais Futebol Clube e Esporte Clube Lusitano. Com os estreantes, o campeonato começou com 7 participantes. O sistema de disputa se manteve inalterado, com todos jogando contra todos em turno e retorno, sendo campeão o time com o maior número de pontos. Em um campeonato, onde 2 equipes desistiram no meio, o Esporte Clube Corinthians não tomou conhecimento e com uma campanha irrepreensível com 8 jogos e 8 vitórias, 100% de aproveitamento, conquista seu primeiro título. O artilheiro foi o jogador do Corinthians, o Neco, com 12 gols. A média de gols foi de 3,3 gols por partida. A campanha foi tão expressiva, que era a primeira vez que um time foi campeão sem perder nenhum ponto desde 1902, incluindo o campeonato da Associação Paulista de Esportes Atléticos. O primeiro título estadual da história, que deu início a uma grande trajetória para o time alvinegro, o maior campeão da competição. No ano de 1914 nascia na cidade de São Paulo, um time que seria a representação dos italianos que moravam na cidade. O Clube Palestra Itália, que depois viria a se tornar a Sociedade Esportiva Palmeiras. A história começa por iniciativa de imigrantes da colônia italiana, entusiasmados pela excursão dos times italianos ao Brasil, publicam no Fanfula, órgão de imprensa voltado à colônia italiana na capital paulista, um convite aos interessados na fundação de uma agremiação esportiva. O clube poderia ter sido fundado no dia 19 de agosto, mas como bons italianos, não houve acordo, e uma nova reunião foi agendada para a semana seguinte, no dia 26 de agosto de 1914, no extinto Salão Alhambra, situado na antiga Rua Marechal Deodoro, número 2, região onde hoje se localiza a Praça da Sé. E na presença de 46 pessoas foi fundado o Palestra Itália, que viria a se tornar um dos maiores clubes de futebol do Brasil com mais de 15 milhões de torcedores.
O 16º Campeonato Paulista foi organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, que teve início no dia 4 de abril e terminou no dia 5 de dezembro de 1915. Participaram os mesmos clubes da edição anterior. O sistema de disputa se manteve, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. No penúltimo jogo do campeonato, se enfrentaram os dois concorrentes ao título, Atlética das Palmeiras com 15 pontos e Mackenzie com 13. A vitória por 2-1 da Atlética das Palmeiras garantiu o título com uma rodada de antecedência. A Atlética conquistava o seu tricampeonato. O artilheiro da competição foi o jogador da Atlética das Palmeiras, Nazaré com 13 gols. A média de gols foi de 3,4 gols por partida. Este foi o último torneio disputado no campo do Velódromo de São Paulo, que era o local das disputas do Campeonato Paulista desde 1902, que foi demolido pela Prefeitura para a construção da Rua Nestor Pestana e onde hoje se situa o Teatro Cultura Artística. O 17º Campeonato Paulista foi organizado pela Liga Paulista de Futebol, e teve início no dia 11 de abril e terminou no dia 19 de dezembro de 1915. Teve a estreia de duas novas equipes, a Associação Atlética Maranhão e a equipe Grêmio Atlético Vicentino. Com a inclusão dessas equipes, a competição contou com 7 participantes. Com todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. O líder Germânia com 18 pontos, tinha confronto direto com a equipe Campos Elíseos, vice-líder com 12 pontos e único time que ainda poderia roubar-lhe o título. Mas o Germânia goleou por 3-0. E como o Campos Elíseos perdeu o jogo seguinte para o Internacional, não podia alcançar mais o Germânia, que se sagrou campeão antecipadamente. O Germânia então se sagra bicampeão paulista, visto que ele foi declarado campeão do polêmico campeonato de 1906. O artilheiro da competição foi o jogador do Campos Elíseos, o Facchini com 17 gols. A média de gols foi de 3,1 gols por partida. Uma curiosidade: o torneio não contou com a participação do campeão anterior, o Sport Clube Corinthians Paulista, que havia se desfiliado da entidade, para tentar ingressar na competição da liga rival. Porém sem sucesso. Não podendo assim participar de nenhum torneio naquele ano. Agradecemos por terem assistido. Nos próximos episódios continuaremos falando sobre os campeonatos estaduais e suas curiosidades. Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho. Até mais!